1 Reis, capítulo 18, versículos 19 e 21, como título, Até quando cochearei entre dois pensamentos? Amém? Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo. Aqui é Elias falando. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém? Eu vou repetir esse versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Amém por essa palavra. Aqui a vida de Elias em meio a tanta idolatria e pecado em Israel. A Bíblia diz que Jezabel, né, tem muitos profetas para. E a Bíblia diz que eles se sentavam à mesa dela. A Bíblia vai trazer aqui, né, nesse versículo 18, dizendo que o Elias, né, vai dizer a Acabe: traga todos aqui. Todos. Todos. Vamos ver se Deus é Deus ou se Baal é Baal. Então, aqui nesse momento, ele vai trazer algo que está tão profundo e enrustido dentro de Israel. Devido a Acabe e Jezabel ter levado, né, a idolatria dessa forma, o pecado, porque havia imundície, né, em Israel por causa de Jezabel e Acabe. A Bíblia vai dizer que o povo estava contaminado, desanimado de servir a Deus. As coisas do mundo, eu quero trazer isso para hoje, onde nós moramos e como nós moramos. As coisas do mundo quer sobressair as coisas do céu. E nós temos que tomar cuidado, nós cristãos que vivemos pelo reino de Deus. Nós não temos que nos contaminar, sentar à mesa de Jezabel para comer com ela das coisas imundas. Nós temos que viver uma vida em santidade ao Senhor. Divisão de água nessa terra. Amém? A Bíblia diz que o povo do Senhor era o povo do Senhor. E os outros povos eram os outros povos. Então, quando a Bíblia vai trazer aqui que Elias vai chamar a atenção, e quando todos estão olhando para Elias, pensando o que vai acontecer aqui, Elias talvez ele não imaginava o fogo. E talvez eles imaginassem que os anjos desceriam e quebrariam todos aqueles profetas, mas a Bíblia diz que Elias está olhando para eles porque tem que consertar primeiro o que está na terra. Elias está olhando dentro dos olhos do povo de Deus e ele vai fazer esse discurso. Ele diz no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias está olhando para eles, estão dizendo: até quando ficarão divididos? Até quando não se posicionariam vocês naquilo que Deus quer? Até quando? Às vezes, como pregador do Evangelho, como pregadora do Evangelho, às vezes nos cansamos de falar sobre isso, de posicionamento para o reino. Eu sei que muitas das vezes nós olhamos e falamos conosco mesmo: não, mas eu sou do Senhor. Mas tem muita gente que tem um pé a semana toda, nem sequer falou com Deus em pensamento. O povo estava assim, envolvido com as coisas do mundo de uma forma que não olhava para os céus. Quando Elias vai trazer, né, esse discurso: até quando
cocheareis entre dois pensamentos. Ele está dizendo para o povo, hoje basta. Hoje vocês têm que olhar para o Deus de Israel. Vocês têm que sair da escuridão da noite que está cercando vocês. Abandonar os deuses antigos. A Bíblia vai trazer isso com o nosso coração dentro da palavra, dizendo até quando cocheareis. Gente que pensa de estar com Deus até quando Ele abençoar, mas quando Ele abençoar, vai continuar praticando as coisas que quer. Gente que do passado, tem gente que está vivendo coisas do passado. Irmão, o passado é para ficar enterrado, como diz a palavra. O passado não é para mais voltar. Se um dia você mentiu, se você enganou, se você adulterou, se prostituiu, usava por pornografia na tua vida, ficou no passado. Se você era homossexual, lésbica, ficou no passado. Mas os pensamentos, você tira da sua mente. Quando vem os pensamentos, você diz, não te quero, porque nova criatura eu sou, sigo para as coisas novas do Senhor. Tire os pensamentos agora. Aquilo que é ruim para a tua vida. Não importa do teu passado, porque Deus te perdoou, esqueceu, mas encontra você. E conta você, pastora, se eu não tive sentimentos de perdão, se eu não tive arrependimento, arrependa-se hoje. E se você teve arrependimento, e o diabo quer trazer culpa, pisa na cabeça dessa serpente. Porque o Senhor já te perdoou. Diga para ele, Jesus já me perdoou, você já caiu por terra. Sou uma nova criatura. Mas muitos ainda vivem, como muitos em Israel, vivendo com saudade do pecado, cocheando em dois pensamentos. Por isso que é importante você estar no culto. É importante você estar ouvindo a palavra, porque está te limpando. É importante você entregar seu coração, porque está te fortalecendo, irmão. Cocheando em dois pensamentos. Não olha mais para trás, não. O que ficou para trás? O que dava por sinal das imundícies que habitava no teu corpo? Deixa para trás. Deixa para trás. Não queira mais. Deixa para trás. Elias vai trazer o povo de Deus antes de mostrar que Deus é Deus contra os profetas de Baal, contra os profetas de Acera. A Bíblia diz que Elias está olhando nos olhos e diz, até quando, povo, entrareis, cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Um pé na casa do Senhor e um pé no mundo. Até quando? Até quando você vai ficar pensando, não, quem sabe ano que vem eu melhoro com Deus? Melhore hoje. É isso que Elias está falando aqui com o povo de Israel. É hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, é hoje. A quem está ouvindo essa pregação que Elias está pregando aqui, ele está dizendo, é hoje. O caminho da salvação é hoje, o caminho de renovação é hoje, é o caminho. Nós devemos amar o pecador, mas não devemos, irmão, amar o pecado, porque não vamos para o céu com pecado. Não vamos. Como pregador, eu tenho que falar a verdade, irmão. Porque no caminho da salvação nós estamos. É bíblico. O pecado não herdará o céu. Então, quando você vai numa igreja onde o pregador está dizendo, não, aqui pode tudo. Em cima do altar não está o Espírito de Deus. E o que está no altar, irmão? O que está no altar? Nós temos que ter esse olhar, irmão. Ah, mas as igrejas estão agora liberando tudo, pastora.
Por que não libera na sua? Está repreendido, irmão. Porque eu vou para o inferno. Sabe o que vai acontecer com os que pregam o evangelho dessa forma? Ficará amarrado no inferno, no lugar de honra. E todos que foram para o inferno por causa da pregação dele, estará do lado dele, sendo consumido pelo fogo. E ele tendo que ver isso, irmão. Então eu prefiro ser do Senhor nessa terra, falar a verdade e amar você, para que você vá para o céu e eu também. Para que eu entre nos portões dizendo, filha amada, cumpriste o que te mandei. Então eu te digo, com toda a alegria do meu coração, que Jesus te ama. Ele te ama. Seja o que for que aconteceu na tua vida, seja o pecado que você andou, Deus quer te fazer esquecer, se posicione. Ele quer que você viva uma vida verdadeiramente com Ele. As coisas do passado tira do teu caminho. Aquilo que não agrada a Jesus, tira da tua alma. Tira. Quando você começar a andar mais com Deus, você vai ver que as coisas do mundo vão ficar para trás mais fácil. Quando você ora mais, quando você medita mais, as coisas que te prendiam. Às vezes tem certas coisas que nos prendem. Sei lá, às vezes é uma novela que você não consegue ficar sem vê-la. E quando você está perto mais de Deus, aquilo não te faz mais. A alegria não vem como é. As coisas que te prendiam nas coisas do mundo, Deus vai tirando. Elias vai fazer agora a pregação do ano, irmão. Aleluia. Porque ali vai ser mostrado Deus no poder, na graça e na glória dele. Aleluia. Então, quando ele faz essa pregação, todos que estão ali ficam calados. E glória a Deus pelo calar. Sabe por quê? Porque o calar aqui significa pensando nas palavras de Elias. Porque se essa pregação não entrou dentro do teu coração e você está pensando do quanto Jesus te ama, o quanto você não pode viver no passado, olhando para trás, olhando sempre para trás. Tem gente que olha para trás, eu lembro de vários testemunhos, de pessoas que olhavam para trás, que casou, mas sempre com pensamento para trás, dizendo, se não der certo, eu volto para a casa dos meus pais. Gente que casou e tem a foto do ex-namorado, porque aquele namorado amou uma vez aquela pessoa. Gente que está olhando para trás, dizendo, não, se não der certo. Irmão, Jesus é avançar. Jesus é, se não estiver dando certo, eu continuo orando, eu continuo meditando, eu continuo lutando para que dê certo. Isso é o povo de Deus. Tá no deserto, calor, fome, tudo junto, mas está caminhando para Canaã. Isso é o povo de Deus. Então, não olha mais para trás, não, da sua vida. O que se passou, passou. Está no esquecimento. Agora é seguir firme. Seguir firme. Para frente. Amém? É o que Elias está fazendo aqui. A pregação dele. Saia do teu cochear de dois pensamentos. Serve a Deus, ou sirvo a Baal. Hoje é dia de transformar os pensamentos que estão vindo na nossa alma do passado em coisas novas. Tirar as coisas velhas do nosso presente. Tira. Tem gente que lembra do passado e fica no passado. Ah, como era bom aquela época. Mas se você ainda continua vivendo no passado, irmão, toda hora Satanás mostra o teu passado para Deus.
Cabe a você se posicionar hoje. Não quero, chega e basta. Amém? O que você viveu no passado que trouxe transtorno para sua família, para a tua casa, não queira que isso volte. Guarda isso no seu coração. O que você trouxe por sofrimento para sua família, você já parou para pensar naquilo que do passado você viveu, trouxe sofrimento para sua família? Quantos que foram libertos das drogas? E quando o pensamento volta, e se essa pessoa voltar para as drogas, que sofrimento vai ser nessa casa? Do teu pecado. Então, irmão, não volte ao teu... A Bíblia diz, não voltemos ao vômito, né? Não volte. Não viva do passado. Se posicione nesse presente tão bonito que Deus te deu. Deus te chamou para ter vida, para trazer paz ao seu coração, alegria sobre a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Amém? Como disse Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em servir a Deus, em viver no passado, servir a Deus, continuar no pecado, servir a Deus, né? Ou viver segundo o que os outros querem que você viva. Servir a Deus, servir a idolatria desse mundo, servir a Deus e ainda continuar nas coisas do pecado. Não, diga não hoje. Não, eu quero servir a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segue, porque a Bíblia diz aqui que ele diz, se o Senhor é Deus, segue-o. Se Deus é Deus na sua vida, segue só a Deus. Ponto final. Simples assim. Segue. Segue. Amém? Ah, mas porque o pastor tal falou que eu posso fazer e está tudo certo. Você vai viver pelo que o pastor, que está mais errado do que todo mundo, ou vai viver por isso aqui, que é a palavra do Senhor. Por que você vai viver? O que você vai viver? Viva a palavra. Não volte às coisas que já se foram, que Deus tirou da tua vida. Te abençoou. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, irmão. E eu vivo alegre por tudo que Ele fez, sim. Porque eu vou para o céu. Aleluia. Eu sempre falo isso aqui em casa, né? Essa é a minha frase predileta. Quando eu tenho algum sofrimento, né? Quando eu passo pela prova, eu falo, eu vou para o céu. E eu falo com alegria essa frase, eu vou para o céu. Então, nós temos que ter alegria de falar essa frase, irmão. Eu vou para o céu, aleluia. É como se você tivesse já com uma passagem. Para onde que você quer ir nesse mundo? Pois eu tenho uma passagem, eu creio que você também tem. E essa passagem é os céus, a eternidade com Jesus, o nosso Messias, Salvador. Aleluia. Amém? Ele está te dando essa passagem hoje. Segura firme. Ah, mas eu vivi uma vida de pecado. Mas glória a Deus por essa palavra na tua vida, que vai fazer você agora recuperar uma vida, uma dignidade espiritual. Tomar posse de Cristo. Amém? Tomar posse de uma igreja para você ser forte, para você sair do lamaçal do pecado. Irmão, é necessário a gente ter alguém que nos segura na nossa mão, que nos ajude. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigada por essa palavra. Vamos